E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai ama vocês. Mandem notícias, o Pai está com saudade. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 35 de Gênesis. Jacó agora precisava fugir, porque seus filhos Simeão e Levi tomaram uma decisão de honrar a sua irmã pela violência que fizeram a ela. Eles decidem matar todos os homens de uma cidade, saquear a cidade. E Jacó sabia que os povos vizinhos saberiam daquilo que havia acontecido e certamente eles iriam se posicionar para lutar e possivelmente até exterminar a família de Jacó. Mas Deus chama Jacó, Deus faz uma promessa a Jacó, Deus estabelece aquilo que já havia destinado a Jacó. Olha só o que o texto diz, Gênesis 35, a partir do versículo 1, diz assim: olha, Deus disse a Jacó: levanta-te, vai para Betel e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. É interessante que o cenário acaba se tornando muito semelhante. Jacó agora precisava fugir novamente. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele. E aqui já fica um ponto para a nossa reflexão. Olha a orientação de Jacó. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem a roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Há um reconhecimento de Jacó por tudo aquilo que Deus havia feito. E há uma necessidade de orientar a sua família para que eles pudessem se livrar dos falsos deuses. Mudar as suas vestimentas, mudar a sua postura, o seu olhar e exterminar no seio do povo a idolatria. Perceba o quanto é importante essa orientação de Jacó. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo de seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacut. Depois que Jacó havia retornado a Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela.
ao lugar onde Deus lhe havia falado. Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aí vem sequencialmente os nomes dos descendentes de Israel. Finaliza o capítulo 35 falando sobre a morte de Isaac. E ali, tanto Jacó, Israel, quanto Esaú, eles enterram seu pai, Isaac, a partir de longa velhice. Termina o capítulo 35. Agora, o que nós podemos guardar desse capítulo 35 é a observância de que Jacó, ele se preocupava com o que seria o mais importante de toda a sua jornada: estabelecer um altar de gratidão por aquilo que Deus havia feito na vida dele. Quando diz que Jacó faz um altar em Betel, Jacó volta ao lugar onde ele já havia estabelecido um altar ao Senhor. Ali ele é chamado por Deus para voltar àquele lugar. Novamente fugindo, ele se reencontra a um lugar de adoração e consagração a Deus. A gente percebe que nessa repetição dos fatos, repetição de ação, de atitude, Jacó mais uma vez estabelece com Deus e confirma essa aliança que Deus faz com ele. A confiança de Jacó para se manter fiel e obediente ao Senhor. O Senhor o abençoa. Vale lembrar que no capítulo anterior, Jacó cobra do seu povo para que houvesse uma santificação naquele lugar. Havia necessidade de se livrar dos falsos deuses, principalmente dos agregados, um povo que foi agregado à força por conta das circunstâncias, né? O povo de Siquém, os homens foram assassinados, porque também o filho do rei, o filho do príncipe, havia feito uma desonra para com os filhos de Jacó. Nossa, muita confusão, mas o Senhor estabelece a sua aliança com aqueles que obedecem e se santificam. Então a nossa reflexão para esse dia é entender, filhos do Pai, nós precisamos buscar sempre resposta no Senhor, colocando as nossas vidas em santidade, entregando ao Senhor daquilo que é santo, abrindo mão daquilo que não é de Deus, para termos uma vida em santidade ao Senhor. E certamente a resposta de Deus são as promessas se cumprindo na nossa vida. Filhos do Pai, sejamos obedientes. Entenda que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Então, filhos do Pai, sejam obedientes. Busquem santidade em nome de Jesus. Amém.